Paulo, prisioneiro por anunciar a boa nova de Jesus Cristo, e da parte do irmão Timóteo, a você, Filemon, nosso muito amado colaborador, e para a igreja que se reúne em sua casa, para Áfia, nossa irmã, e Arquipo, que como eu é um soldado da cruz. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Sempre dou graças ao meu Deus quando estou orando por você, porque ouço continuamente a respeito da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todo o povo. E oro que à medida que você partilha a sua fé com os outros, ela seja eficaz e conduza ao pleno conhecimento de todas as coisas boas que temos em Cristo. Eu mesmo recebi muita alegria e consolo do seu amor, meu irmão, porque a sua bondade tem revigorado os corações do povo de Deus. Agora, eu quero pedir-lhe um favor. Eu poderia exigi-lo de você no nome de Cristo, porque isso é exatamente o que você deve fazer. Porém, eu amo e prefiro apenas pedir-lhe. Eu, Paulo, agora já velho, e aqui na prisão por causa de Jesus Cristo. Minha súplica é que você mostre bondade para com meu filho Onésimo, a quem eu ganhei para o Senhor enquanto estava aqui na prisão. Filemon, dos versículos 1 ao versículo 10. A história de Filemon é a prova cabal que é impossível ter uma vida cristã dissociando, separando dons do Espírito e fruto do Espírito. Esta semana estamos falando desse tema maravilhoso e dessa ligação entre dons do Espírito e fruto do Espírito, e eu quero ainda dar continuidade a esse assunto hoje, aqui no Bom Dia Amigo, falando um pouco da história de Filemon. E como eu falara, a história desse homem é a prova de que é impossível ter uma vida cristã separando, dissociando dons do Espírito e fruto do Espírito. Porque uma hora essa conta não fecha. Porque uma hora Deus vai criar situações. Chega uma hora que vai surgir encruzilhadas que você vai perceber que evangelho é um todo. Que nós precisamos das ferramentas que são os dons para um propósito, para uma finalidade, que é viver pelo Espírito, como diz Paulo lá em Gálatas 5:25, é andar no Espírito, e andar significa acompanhar o passo do Espírito sem correr na frente, nem ficar para trás. Hoje pela madrugada o Senhor me dava essa palavra para que eu pudesse compartilhar um pouco com você. O curioso é que Paulo começa essa carta falando da importância desse homem para a igreja de Jesus. Filemon era um exemplo de dedicação, de envolvimento, de disposição, e Paulo lhe chama de colaborador. Filemon era um troféu no ministério de Paulo, porque diz a história que Filemon era um rico proprietário de terras grego que vivia em Colossos. Esse homem tinha se convertido por intermédio do ministério do apóstolo Paulo. Historiadores dizem que talvez em Éfeso ou talvez em alguma outra cidade em que Filemon tenha conhecido o apóstolo Paulo e conversado com ele, e desta conversa Filemon tenha entregado a sua vida a Jesus. Filemon esteve edificando a igreja de Colossos. Paulo diz aqui que essa igreja se reunia na própria casa de Filemon, e como a maioria dos proprietários de terras ricos do primeiro século, esse homem possuía escravos. O curioso é que alguém pode dizer: como é que uma pessoa serve a Deus e ao mesmo tempo possui escravos? É bom salientar, e a história relata muito bem isso, que a escravidão, queridos, era algo comum no século I.
Aliás, eu pesquisando ontem, descobri que de 85% a 90% dos habitantes da Itália, lá no primeiro século, eram escravos. E Filemon possuía escravos. E essa história vai ter um final aqui surpreendente. E eu perguntava ao Senhor: Senhor, o que é que o Senhor pretende falar ao meu coração e aos demais corações na manhã desta terça-feira? E o Espírito Santo me levou até a carta de Paulo a Filemon, porque essa história é surpreendente. Quando a gente começa a ler, a gente descobre que Filemon era um homem dotado pelo Espírito Santo de uma fé. Fé essa conhecida e reconhecida por muita gente. Paulo aqui deixa bem claro, no versículo 5 da carta endereçada a Filemon, Paulo diz: porque ouço continuamente a respeito da sua fé no Senhor Jesus. A fé de Filemon era uma fé conhecida, reconhecida. Paulo recebia os relatos de Timóteo e de tantos outros discípulos de que a fé de Filemon, apesar de ser rico, possuidor de escravos, dono de fazendas, era uma fé reconhecida. Esse homem professava a fé em Jesus. Esse homem não era tão somente um cristão como qualquer outro. Era um homem que tinha uma fé e uma igreja dentro da sua casa, porque a igreja de Colossos ficava dentro da casa de Filemon. Um homem que arriscava a própria pele. A igreja era na casa dele, uma igreja domiciliar, porque o cristianismo estava em perseguição. E Filemon arriscou a própria pele, abrindo a primeira igreja de Colossos dentro da sua casa. E o curioso é que esse homem era dotado pelo Espírito Santo de uma fé conhecida e reconhecida, como disse Paulo, escrevendo a ele, aqui no versículo 5 da carta de Filemon. E o mais interessante é que para a fé de Filemon ser conhecida e reconhecida, esse homem tinha com toda certeza o dom da fé, como Paulo elenca lá em 1 Coríntios capítulo 12. Eu não sei se você já percebeu que em 1 Coríntios capítulo 12, o versículo 9, quando Paulo fala a respeito da diversidade dos dons, ele diz assim: ele dá uma fé toda especial a um. Então, quando eu leio que Paulo está dizendo ali na entrega, na diversidade, na multiforme entrega dos dons de Deus aos homens para a edificação da noiva de Cristo, que é a igreja, Filemon recebe esse dom. Era uma fé surpreendente, uma fé reconhecida e conhecida por todos. E no capítulo 12 de 1 Coríntios, versículo 9, Paulo diz que Deus dá uma fé toda especial a um. Filemon tinha esse dom. Só que além da fé desse homem, Paulo também cita uma virtude maravilhosa de Filemon. Que virtude era essa? A primeira virtude do fruto de Gálatas capítulo 5, o amor. Aliás, quando a gente começa a analisar essa virtude do amor, a gente percebe que todas as outras derivam dessa virtude. Porque uma pessoa sem amor, ela não tem domínio próprio, sejamos sinceros. Uma pessoa sem amor, produzido pelo fruto do Espírito, ela não tem bondade, ela não tem fé, ela não tem paciência. Não é verdade? E Paulo, além da fé de Filemon, destaca o amor, que também Paulo diz que era algo percebido por todos. Aqui no versículo 5, Paulo diz: porque ouço continuamente a respeito da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todo o povo. Ou seja, além da fé, que era algo que se destacava na vida espiritual de Filemon, Paulo diz que ele tinha um amor que também era reconhecido por todo mundo. A igreja de Colossos comentava que não existia um homem com virtudes tão maravilhosas na região de Colossos como Filemon. Uma fé destacada e um amor reconhecido.
Amor esse até experimentado pelo apóstolo Paulo. Quando você lê aqui o versículo 7 da carta de Filemon, Paulo diz assim: eu mesmo recebi muita alegria e consolo do seu amor. Aí Paulo chama ele de meu irmão, porque a sua bondade tem revigorado os corações do povo de Deus. Olha que coisa tremenda. Filemon tem dons, Filemon tem virtudes do fruto do Espírito, só que algo inesperado, uma reviravolta vai acontecer na história de Filemon. Esse homem que tem que evidenciar agora não simplesmente o dom, mas a virtude mais importante do fruto do Espírito em uma situação que Filemon talvez pensasse nunca pudesse enfrentar. A Bíblia fala isso, Paulo descreve isso aqui na carta de Filemon, mas a história também registra que Filemon, por ser chefe, patrão, dono de tantos escravos, um dia, um escravo seu por nome Onésimo, e Paulo fala aqui na carta, rouba alguma coisa de Filemon, pega um navio e vai para o coração da Itália, vai para o coração da Europa. E lá ele se encontra com quem? Com Paulo, que está numa prisão domiciliar, porque Paulo, quando escreve essa carta ao seu amigo Filemon, Paulo estava na sua primeira prisão. Paulo estava numa prisão que a gente conhece hoje domiciliar. Paulo poderia receber visitas. E Paulo estava preso não como inimigo do Estado, não como malfeitor, como bandido, como ele se declara na segunda carta a Timóteo. Nessa primeira prisão que Paulo escreve a Filemon, Paulo era um preso religioso, Paulo foi preso por questões religiosas, e por esse motivo Paulo tinha algumas certas vantagens, como receber pessoas na casa em que ele estava preso, porque ele não estava ainda vivenciando a sua segunda prisão, que na segunda prisão Paulo agora estava jogado numa masmorra fria, inóspita, esquecida, e Paulo só vai sair dali para a morte. Mas nessa primeira prisão, quando ele escreve a Filemon, Paulo ainda está numa prisão domiciliar. Então Paulo recebia pessoas, e quando ele recebia pessoas, Paulo aproveitava para pregar o evangelho. E o que é que acontece? Onésimo sai de Colossos, Onésimo rouba Filemon, pega um navio e vai para a Europa. E quando chega lá, o que é que acontece? Deus permite que Onésimo dê de cara com o apóstolo Paulo. Paulo prega o evangelho, Onésimo aceita Cristo e agora é uma nova criatura. E veja a volta ou as voltas que o mundo dá. Onésimo conta a sua história e Paulo agora pega os pergaminhos e faz uma carta endereçada a Filemon para contar para ele o que aconteceu. Filemon, que era conhecido em Colossos como um homem de muita fé, um homem que amava a igreja, agora tem que lidar com uma situação extremamente difícil. Agora, Filemon vai passar pelo teste de fogo da vida cristã. É demonstrar na prática aquilo que ele pregava. Aí onde está o X da questão da vida cristã. Filemon agora vai ter que amar um escravo ladrão, fugitivo, que havia sido alcançado pelo poder da palavra de Deus através do ministério de Paulo em Roma. E agora como é que esse homem vai reagir? Mais como um escravo. Ele está dizendo: Filemon, olhe nos olhos de Onésimo. Palavras minhas, mas que acredito que era isso que Paulo queria dizer. Filemon, olhe para ele. Não mais como um escravo, como um ladrão, como um fugitivo, mas como um irmão no Senhor, que foi alcançado pelo poder da palavra que eu estava pregando aqui em Roma. Paulo esperava que Filemon pudesse recebê-lo, amá-lo, perdoá-lo e talvez até mesmo libertá-lo, porque é o que dá a entender na carta de Paulo a Filemon, é que Paulo queria que Onésimo não fosse nem mais um preso, um escravo, mas que fosse um discípulo, um apóstolo, que pudesse até ajudá-lo na expansão da obra do Senhor, quem sabe como
um pregador do evangelho, e há quem diga, não está na palavra, que Onésimo chegou até o cargo de bispo. Mas isso não está na palavra, são apenas conjecturas teológicas. E o apelo de Paulo baseia-se no amor que tanto ele e Filemão tinham por Jesus. E agora? Imagine você, Filemão, recebendo o escravo ladrão e fugitivo na sua casa, na sua igreja. Imagina você como foi essa cena. O curioso é que essa carta termina sem nos dizer o desfecho dessa história, sem nos dizer como foi essa chegada de Onésimo voltando para Colosso, sendo recebido por Filemão. O que me chama mais atenção na carta é que ela é endereçada sem nos dar um desfecho. Mas eu acredito piamente que Onésimo foi recebido por Filemão com toda alegria. Afinal de contas, esse homem tinha que agora mostrar para toda a igreja, para sua família, que ele de fato tinha sido salvo por Cristo e dentro dele o Espírito Santo tinha gerado o fruto do Espírito. Porque escravos na condição de Onésimo, quando eram pegos pelos seus senhores, o Império Romano já tinha inclusive leis para escravos que fugissem, como Onésimo fugiu, e pior ainda, quando tivesse roubado o seu senhor. O Império Romano dava todo o direito ao dono do escravo a marcar esse escravo na testa. Você imagina que coisa terrível. Um ferro em brasas era usado para marcar um escravo fugitivo na testa. E ele, aonde passasse, alguém dizia: aquilo é um escravo criminoso. Roubou o próprio patrão. Roubou o seu próprio senhor. E as pessoas reconheciam um escravo ladrão, fugitivo, quando olhava na testa dele e via uma marca que era colocada pelo seu senhor, identificando para todo mundo que aquele escravo era um escravo ladrão e fugitivo, que não era digno de nenhuma, em absoluta nenhuma confiança. A história diz que outros eram aprisionados. O historiador Tácito dizia que muitos morriam por maus tratos, por aprisionamento. O Império Romano dizia que era até ilegal tirar a vida de um escravo sem a ordem judicial do Império. Mas muitos, por praticarem o que Onésimo praticou, morriam de formas terríveis, assassinados pelos senhores dos escravos. Mas agora Filemão está entre a cruz e a espada. Entre aquilo que ele dizia ser e aquilo que agora ia ter que provar à luz do Evangelho com a chegada de Onésimo na sua casa. E aqui é onde está o X da questão. O que eu quero dizer para você através dessa carta de Paulo a Filemão é que ter o dom é algo extremamente importante. Afinal de contas, os dons são as ferramentas que Deus vai colocar na gente para edificação, para contribuição da expansão do reino do Senhor na terra. Então, eu e você precisamos dessas ferramentas importantes. Mas vai chegar momentos, Deus vai criar situações como esta, que Filemão jamais imaginaria, em que o fruto do Espírito, o amor, a bondade, a paciência, a alegria, a paz, tudo isso vai ser evidenciado em nossa vida ou não. Imagine agora, eu fico aqui fechando os olhos na frente desse microfone e imaginando a cena. Lá vem Onésimo.
o escravo que tinha fugido do patrão. Lá vem Onésimo. Chegando na porta da igreja, na porta da casa do seu senhor, e dizendo: olha, eu voltei. Essa carta Paulo mandou lhe entregar, leia antes de me bater, antes de me marcar na testa, antes de qualquer coisa. O senhor tem todo o direito, o Império Romano lhe assegura isso, mas antes de qualquer coisa, eu voltei porque eu fui alcançado também pela mesma palavra que um dia lhe alcançou. A pregação de Paulo lhe alcançou e me alcançou quando eu fugi do senhor para Roma. E antes de qualquer coisa, leia essa carta. Leia essa carta. E quando Filemão abre a carta, Paulo diz: agora eu quero lhe pedir um favor. Paulo diz: eu até poderia exigi-lo de você no nome de Cristo, porque isso é exatamente o que você deve fazer, porém eu amo e prefiro apenas pedir-lhe. Paulo está querendo que Filemão evidencie para todo mundo o fruto do Espírito. Paulo poderia exigi-lo por ser a pessoa que lhe evangelizou, a pessoa que lhe apresentou Jesus. Paulo poderia muito bem dizer: olha, eu quero que você aí dê a carta de alforria de Onésimo, ele vai trabalhar comigo, ele aceitou a Cristo, ele está aqui comigo, e a partir de hoje ele vai ser escravo de Cristo, trabalhando comigo, vai ser um missionário, levando o evangelho aqui pela Europa. Mas Paulo manda Onésimo voltar para Colosso e dizer assim: Filemão, eu poderia exigir, mas eu quero que você, de coração, com esse amor que você tanto fala, que você tanto evidencia, que a igreja de Colossos tanto conhece, com essa fé tão reconhecida, Paulo está querendo dizer, com esses dons, com essas virtudes do fruto do Espírito, eu quero que você demonstre o seu amor para todo mundo ver que você não vai fazer aquilo que o Império Romano lhe dá por direito: maltratar Onésimo, machucar Onésimo. Não, você não vai fazer nada disso, Filemão. Você vai colocar em evidência o fruto do Espírito. Eu poderia exigir de você, mas você vai fazer isso de coração. Paulo está dizendo para que todo mundo veja, Filemão, que você não é igual aos outros donos de escravos. Que coisa fantástica, que coisa maravilhosa. E Filemão agora é confrontado com essa verdade do Evangelho. Paulo está dizendo: ele é uma nova pessoa, Filemão. E tem mais: se ele fez alguma coisa, se ele roubou, se ele prejudicou você em alguma coisa, pode cobrar de mim, coloca isso na minha conta. Historiadores dizem que Paulo tinha problema de visão. Paulo tinha dificuldade em escrever. Mas no versículo 19 da carta a Filemão, Paulo diz: eu, Paulo, escrevendo aqui de próprio punho, pagarei e garanto isso pessoalmente, apesar de você me dever a própria vida. Paulo tinha uma pessoa que escrevia as cartas para ele. Uma delas era Técio. Técio é quem escrevia as cartas de Paulo. Timóteo também ajudava, porque historiadores diziam que Paulo tinha uma dificuldade de enxergar. Mas nessa carta a Filemão, Paulo fez questão de escrever e de dizer: Filemão, eu estou escrevendo isso aqui de próprio punho, viu, Filemão? Eu estou escrevendo isso aqui de próprio punho, porque eu quero que você entenda que Onésimo é uma nova criatura. Filemão agora está passando num teste de fogo. A fé conhecida e reconhecida e o amor que ele tinha pela igreja agora vai ser passado pelo teste de fogo. Sabe o que é que Paulo está querendo de Filemão? Mostre para todo mundo aí, Filemão, que você de fato é uma nova criatura. Que dentro de você foi gerado o fruto do Espírito. Não somente no discurso, nem tão somente amando aqueles que te amam aí na igreja de Colossos, mas amando aquele que te prejudicou, mas perdoando aquele que te fez mal. A diferença, irmãos, do Evangelho é essa. A diferença de quem tem o fruto do Espírito gerado nele é essa. Porque dizer que é crente é muito bom. Dizer que serve a Jesus é muito fácil, mas vai chegar horas que o Senhor vai criar situações
Vai chegar momentos que a gente vai estar numa encruzilhada como essa. A carta não diz o desfecho da história, mas eu tenho certeza absoluta, e um dia no céu eu terei a curiosidade de perguntar a Filemão como foi esse encontro dele com o escravo Onésimo. É muito importante que a gente tenhamos os dons, mas que o fruto do Espírito também esteja aqui dentro de mim, de você, para que a gente possa fazer a diferença, para que a gente possa brilhar por Jesus. Paulo foi um homem assim. E Paulo disse: Filemão, eu te amo, você é meu amigo.